de Camilo Castelo Branco, Amor de Perdição, capítulo 19. A verdade é, algumas vezes, o escolho de um romance. Na vida real, recebemo-la como ela sai dos encontrados casos ou da lógica implacável das coisas. Mas, na novela, custa-nos a sofrer que o autor se inventa, não invente melhor, e se copia, não minta por amor da arte. Um romance que estriba na verdade o seu merecimento é frio, é impertinente, é uma coisa que não sacode os nervos, nem a gente, sequer uma temporada, enquanto ele nos lembra deste jogo de nora, cujos alcatruzes somos, uns a subir, outros a descer, movidos pela manivela do egoísmo. A verdade. Se ela é feia, para que oferecê-la em painéis ao público? A verdade do coração humano. Se o coração humano tem filamentos de ferro que o prendem ao barro doente, ou pesam nele e o submergem no charco da culpa primitiva, para que é emergi-lo, retratá-lo e pô-lo à venda? Os reparos são de quem tem o juízo no seu lugar, mas, pois que eu perdi o meu a estudar a verdade, já agora a desforra que tenho é pintá-la, como ela é, feia e repugnante. A desgraça a fervora ou quebranta o amor? Isto é que eu submeto à decisão do leitor inteligente. Fatos e não teses é o que eu trago para aqui. O pintor retrata uns olhos e não explica as funções ópticas do aparelho visual. Ao cabo de 19 meses de cárcere, Simão Botelho almejava um raio de sol, uma lufada do ar não coada pelos ferros, o pavimento do céu, que o da abóboda do seu cubículo pesava-lhe o peito. Ânsia de viver era a sua, não era já ânsia de amar. 6 meses de sobressaltos diante da forca deviam distender-lhe as fibras do coração. E o coração, para o amor, quer-se forte, tenso, de uma certa rijeza que se ganha com o bom sangue, com os anseios das esperanças e com as alegrias que o enchem e reforçam para os reveses. Caiu a forca pavorosa aos olhos de Simão, mas os pulsos ficaram em ferros, o pulmão ao ar mortal das cadeias, o espírito entanguido no glacial estupidez de umas paredes salitrosas e de um pavimento que ressoa aos derradeiros passos do último padecente, e de um teto que filtra a morte a gotas de água. O que é o coração? O coração dos 18 anos. O coração sem remorsos. O espírito anelante de glórias ao cabo de 18 meses de estagnação da vida. O coração é a víscera ferida de paralisia,
a primeira que falece sufocada pelas rebeliões da alma, que se identifica à natureza e a quer, e se devora na ânsia dela, e se estorce nas agonias da amputação, para os quais a saudade da ventura extinta é um cautério em brasa. E o amor, que leva ao abismo pelo caminho da sonhada felicidade, não é sequer um refrigério. Ao deslaçar da garganta a corda da justiça, Simão Botelho teve uma hora de desafogo, como que sentia o patíbulo lascar entre os seus braços, e então convidou o coração da mulher que o perdera a assistir às segundas núpcias da sua vida com a esperança. Depois, a passo igual, a esperança fugia-lhe para as areias da Ásia, e o coração entumecia-se de fel. O amor afogava-se nele, morte inevitável, quando não há abertura por onde a esperança entre a luzir na escuridão íntima. Esperança para Simão Botelho? Qual? A Índia, a humilhação, a miséria, a indigência. E os anelos daquela alma tinham mirado as ambições de um nome. Para a felicidade do amor, envidava as forças do talento, mas, além do amor, estava a glória, o renome e a vã imortalidade, que só não é demência nas grandes almas e nos gênios que se sentem previver nas gerações vindouras. Mas grinaldas de amor, a escorrerem sangue dos espinhos, essas infiltram veneno corrosivo no pensamento, apagam no seio a faísca das nobres afoitezas, apoucam a ideia que abrangera mundos e paralisam de mortal espasmo os estos do coração. Assim te sentias tu, infeliz, quando 18 meses de cárcere, com o patíbulo ou o degredo na linha do teu porvir, te haviam matado o melhor da alma. A ti mesmo perguntavas pelo teu passado, e o coração se ousava responder, retraía-se, recriminado pelos ditames da razão. De além daquele convento onde outra existência agonizava, gementes queixas te vinham espremer fel na chaga, e tu, que não sabias nem podias consolar, pedias palavras ao anjo da compaixão para ela e as do demônio do desespero para ti. Os 10 anos de ferros em que lhe quiseram minorar a pena eram-lhe mais horrorosos que o patíbulo, e aceitá-los-ia, porventura, se amasse o céu, onde Teresa bebia o ar, que nos pulmões se lhe formava em peçonha? Creio, antes a masmorra, onde pode ouvir-se o som abafado de uma voz amiga, antes os paroxismos de 10 anos sobre as lajes úmidas de uma enxovia, se na hora extrema a última faísca da paixão, o bruxulear para morrer,
nos alumia o caminho do céu, por onde o anjo do amor desditoso se levantou a dar conta de si a Deus e a pedir à alma do que ficou. Teresa pedira a Simão Botelho que aceitasse 10 anos de cadeia e esperasse aí a sua redenção por ela. 10 anos, dizia-lhe a enclausurada de Monchique. Em 10 anos terá morrido meu pai e eu serei tua esposa e irei pedir ao rei que te perdoe, se não tiveres cumprido a sentença. Se vais ao degredo, para sempre te perdi, Simão, porque morrerás, ou não acharás memórias de mim quando voltares. Como a pobre se iludia nas horas em que as débeis forças de vida se lhe concentravam no coração. As ânsias, a lividez, o deperecimento tinham voltado. O sangue, que criara novo, já lhe saía em golfadas com a tosse. Se por amor ou piedade o condenado aceitasse os ferrolhos 3.650 vezes corridos sobre as suas longas noites solitárias, nem assim Teresa susteria a pedra sepulcral que a vergava de hora a hora. Não esperes nada, mártir, escrevia-lhe ele. A luta com a desgraça é inútil e eu não posso já lutar. Foi um atroz engano o nosso encontro. Não temos nada neste mundo. Caminhemos ao encontro da morte. Há um segredo que só no sepulcro se sabe. Ver-nos-emos? Vou. Abomino a pátria, abomino a minha família, todo este solo está aos meus olhos coberto de forcas, e quantos homens falam a minha língua, creio que os ouço vociferar as imprecações do carrasco. Em Portugal, nem a liberdade com a opulência, nem já agora a realização das esperanças que me dava o teu amor, Teresa. Esquece-te de mim e adormece no seio do nada. Eu quero morrer, mas não aqui. Apague-se a luz dos meus olhos, mas a luz do céu quero-a. Quero ver o céu no meu último olhar. Não me peças que aceite 10 anos de prisão. Tu não sabes o que é a liberdade cativa há 10 anos. Não compreendes a tortura dos meus 20 meses. A voz única que tenho ouvido é a da mulher piedosa que me esmola o pão de cada dia e a do aguazil que veio dar-me a sarcástica boa nova de uma graça real que me comuta o morrer instantâneo da forca pelas agonias de 10 anos de cárcere. Salva-te, se podes, Teresa. Renuncia ao prestígio de um grande desgraçado. Se teu pai te chama, vai. Se tem de renascer para ti uma aurora de paz, vive para a felicidade desse dia. E se não, morre, Teresa, que a felicidade é a morte, é o desfazer em si em pó as fibras laceradas pela dor. É o esquecimento que salva das injúrias a memória dos padecentes. As palavras únicas de Teresa em resposta àquela carta, significativa da turbação do infeliz,
foram estas: morrerei, Simão, morrerei. Perdoa tu ao meu destino. Perdi-te. Bem sabes que sorte eu queria dar-te. E morro, porque não posso, nem poderei jamais resgatar-te. Se podes, viva! Não te peço que morras, Simão. Quero que vivas para me chorares. Consolar-te-á o meu espírito. Estou tranquila. Vejo a aurora da paz. Adeus. Até o céu, Simão. Seguiram-se a esta carta muitos dias de terrível taciturnidade. Simão Botelho não respondia às perguntas de Mariana. Diluía-as, arroubado nas voluptuosas angústias do seu próprio aniquilamento. A criatura, posta por Deus ao lado daqueles 18 anos tão atribulados, chorava. Mas as lágrimas, se Simão as via, tiravam-no da mudez sossegada para ímpetos de aflição que, afinal, o extenuavam. Decorreram 6 meses ainda, e Teresa vivia, dizendo às suas consternadas companheiras que sabia ao certo o dia do seu trespasse. 2 primaveras via Simão Botelho pelas grades do seu cárcere. A terceira já enflorava as hortas e esverdeava as florestas do Candal. Era em março de 1807. No dia 10 desse mês, recebeu o condenado intimação para sair na primeira embarcação que levava a âncora do Douro para a Índia. Nesse tempo, vinham aqui os navios buscar os degredados e recebiam em Lisboa os que tinham igual destino. Nenhum estorvo impedia o embarque de Mariana, que se apresentou ao corregedor do crime como criada do degredado, com passagem paga por seu amo. "E a passagem vale-a bem?" disse o galhofeiro magistrado. Simão assistiu ao encaixotar da sua bagagem numa quietação terrível, como se ignorasse o seu destino. Quis muitas vezes escrever a derradeira carta à moribunda Teresa, e nem sinais de lágrimas podia já enviar-lhe no papel. "Que trevas, meu Deus!" exclamava ele, e arrancava a mãos cheias os cabelos. "Dai-me lágrimas, Senhor, deixai-me chorar, ou matai-me, que este sofrimento é insuportável." Mariana contemplava estarrecida estes e outros lances de loucura, ou os não menos medonhos da letargia. "E Teresa", bradava ele, surgindo subitamente do seu espasmo, "e aquela infeliz menina que eu matei? Não hei de vê-la mais, nunca mais. Ninguém me levará ao degredo a notícia de sua morte. E quando a eu chamar para que me veja morrer digno dela, quem te dirá que eu morri? Ó mártir!" Então, caro audioleitor, se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e inscreva-se no canal, ativando o sininho para ser notificado dos próximos vídeos, com os próximos capítulos deste
e de outros livros que estarei publicando. Um grande abraço e até a próxima!